Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai finalizar a reflexão sobre a questão envolvendo a Gabriela Prioli, a Astrid e o Jones Manuel, que a gente trouxe no vídeo passado, né? No vídeo passado a gente falou sobre a questão da tradição, né? Era uma das questões ali que norteavam aquela discussão toda, a polêmica, né, que rolou. Trouxemos o Anthony Giddens para pensar essa coisa de tradição, modernidade, mudança e tal. E hoje a gente vai falar mais sobre a questão do conhecimento, tá? Porque outro problema que foi apresentado ali foi essa questão foi o Jones Manuel disse que a Gabriela Prioli seria uma simuladora de conhecimento, assim como outras figuras aí que estão aqui no YouTube produzindo aí vídeos, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, ele fala de outras pessoas também, do Pondé e também do Gabriel Chalita, e fala de mais outras pessoas aí. Então a gente vai comentar isso, tá? Vai ponderar aí se realmente essa expressão simulação do conhecimento cabe ao que ela disse lá no debate, tá? E também pensar um pouquinho sobre o que é isso, conhecimento, né? Porque isso de repente ajuda a ampliar aí os horizontes dessa questão, tá? Então, já partindo para o comentário, eu vou deixar o link para vocês aqui, os dois links, tá? O link dela, né, do debate dela com a Astrid e da fala dele aqui, do Jones Manuel, tá? Então vamos lá, vamos começar a comentar o que ele diz, né? Ele vai falando e tal, ele diz o seguinte, ó, que ela, porque qual é a questão, né? Relembrando rapidamente aqui, a Astrid defendeu uma tese de que a tradição do São João, das festas de São João, estava sendo modificada à força pela entrada do axé, e que isso era um problema. Ela via isso como um problema para o Brasil, né? E a Gabriela Prioli ponderou que, né, como é que a gente pode definir quando que começa uma tradição, né, quando que isso realmente... Né, no fundo ela estava falando ali da relatividade dos movimentos culturais mesmo, né? Porque, e a gente falou disso no vídeo passado, que uma coisa vai influenciando a outra, que, enfim, várias modificações contextuais ali acontecem com o passar do tempo, né? Enfim, e isso é inevitável, né? E aí o Jones Manuel pondera que ela diz, né, quer dizer, que o fato dela dizer isso, o fato dela dizer que não existe um marco temporal específico para a tradição, seria uma simulação de conhecimento, né? Ela estaria, na verdade, ali fazendo um trabalho que não é filosófico, enfim. E aí, vamos lá, né? Vamos ver se isso procede. Ele começa dizendo que ela, né, que apresentar pseudo-reflexões vazias e formalistas, que parecem muito profundas, que parecem muito com a cultura da autoajuda, que ele fala, né? Então ele começa criticando essa questão do formalismo, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? E pseudo-reflexões vazias, né? Essa é uma expressão que ele usa. E aí ele diz que a fala dela é retórica vazia, porque não diz nada sobre o conteúdo da fala da Astrid, ou seja, sobre a relação da tradição de São João com a identidade do Nordeste, tá? E aí, enfim, a tese dele é de que ela dizer que o fato de do São João o fato de que a festa de São João teve origem histórica fora do Brasil, né, impede de estabelecer um marco temporal brasileiro para aquela tradição, né, e que isso seria burrice, tá? Então, de novo, né, ela dizer que o fato do São João ter origem histórica fora do Brasil impede de estabelecer um marco temporal brasileiro para aquela tradição seria burrice, né, a tese dela, tá? E para finalizar, né, ele ainda diz o seguinte aqui, antes da gente fazer o comentário, ele diz, né, remeter à origem histórica de algo para negar os elementos de continuidade, de tradição e de identidade é uma baboseira sem sentido, né? Então, olha a distinção que ele faz, é importante entender a distinção que ele faz para a gente poder fazer a crítica aqui ao argumento, né? Ele diz, remeter à origem histórica de algo para negar os elementos de continuidade, de tradição e de identidade é uma baboseira sem sentido, né? E aí existe... não se trata de uma baboseira sem sentido, longe disso, né? A gente já falou disso no vídeo passado. Mas, de certa forma, nesse particular, né, a partir da perspectiva dele, né, e, de certa forma, uma perspectiva geral também, que a gente pode lançar sobre qualquer coisa, de fato, acaba sendo um pouco ingênuo você voltar demais para o passado, descontextualizar completamente a coisa
e dizer, ó, tanto faz, né? Não importa, né? Tudo bem. O problema é que o contrário também é verdadeiro, também é problemático. Você defender a tradição a partir de conteúdos específicos de uma época. Por quê? Porque, de certa forma, o que vamos lá, né? Vamos continuar aqui com o argumento dele para vocês entenderem onde está o problema. Ele aí diz o seguinte, né? Ó, aqui é o ponto-chave. Ele diz: há um mercado de simulação do conhecimento, né? Enfim, fala do Karnal, que ele ganha muito dinheiro fazendo vídeos sobre o sentido da vida, alegria e tal. Realmente, eu acho que esse papo de sentido da vida, isso fica meio tosco, né? Mas a gente vê isso até em filósofos, né? Wittgenstein, enfim, né? Isso não se resume só a comentaristas. Isso tem muita gente aí que o Platão escreveu texto sobre o amor e tal, que são questões muito pessoais. Eu realmente tenho um certo senão com essas ponderações aí. Mas aí vamos manter aqui, né, na questão dos vídeos. E aí ele chega num ponto-chave, que ele diz o seguinte, ó: se eu fosse a Astrid, ele, né, o Jones Manuel, dizendo, eu perguntaria, o que você acha, Gabriela Prioli, do São João como cadeia produtiva e como particularidade da identidade da cultura brasileira? Porque o axé pode, a longo prazo, matar a cultura da sanfona, por exemplo, né? Em relação à cadeia produtiva, eu acho que é um comentário ingênuo da parte dele, pelo seguinte, porque nada impede que a entrada do axé no forró não gere uma nova cadeia produtiva ali dentro, no sentido mesmo de gerar mercado, de gerar consumo, de gerar produção de uma série de produtos e tal. Então essa tese de que a entrada de um elemento novo pode problematizar, né, enfim, a cadeia produtiva de uma tradição, realmente pode, e muitas vezes acontece. Mas muitas vezes acontece o contrário, muitas vezes a entrada de um elemento novo aumenta o mercado, aumenta a produção, aumenta o emprego, né? Então essa defesa marxista estrita da questão não se sustenta, não se sustenta. Até porque, e aí o argumento da Gabriela Prioli faz todo sentido, essas festas são conexões de elementos culturais de outras áreas que foram sendo mesclados, né? É assim, eu dei vários exemplos aqui no vídeo passado, né? Você pega o cristianismo ele é o resultante de uma série de colagens de vários pedaços de crenças religiosas de culturas anteriores. O judaísmo, o zoroastrismo, você vai estudar mesmo a fundo ali, você vai ver que tem elemento de todos eles misturados, né? Então uma pureza cultural absoluta não existe, né? Isso não faz sentido defender isso. E aí entra um certo anacronismo de defender essa questão da tradição como algo que, enfim, deve ser sustentado independente de qualquer tipo de intervenção externa, que deve ser protegido das intervenções externas. Eu não estou nem discordando desse argumento não, porque se você acha que aquela tradição a qual você está ligado, porque eu tenho as minhas também, né, isso faz parte. Então, se você acha que essas tradições devem ser mantidas, lute por isso. E aí ele pondera aqui, né? Ele diz o seguinte, ó: quem decide é a disputa política, são os conflitos da sociedade que decidem as verdades que são socialmente aceitas. Esses conflitos, eles geram tanto manutenções de tradições quanto mudanças, né? O kilt, né, dos escoceses foi uma invenção dos ingleses, na verdade, né? O Anthony Giddens fala disso no livro dele. Então, quer dizer, e o kilt é radicalmente associado aos escoceses ali como um símbolo deles. E assim é o futebol, né, que o Brasil pegou dos ingleses. Então isso significa que a gente não deva manter certas tradições? Não é o caso. Isso depende das lutas, depende do jogo de trocas culturais, que é muito dinâmico, né? E às vezes algumas coisas se sustentam, outras não. Querem ver um outro exemplo? Né? Ele diz aqui, ó, porque ele está defendendo, né, o específico e o concreto, né? Ele fala muito isso, a palavra, né, o concreto, que isso é uma abstração vazia, concreto e tal, né? E aí diz, né, se a reflexão tem uma indeterminação no espaço-tempo, ela é uma simulação do conhecimento.
porque essa indeterminação serviria para qualquer coisa. Só que o contrário também é verdadeiro. Determinar demais no espaço-tempo acaba também sendo um anticonhecimento. Porque o que é conhecimento? Né? Vamos pensar isso daqui a pouquinho aqui, depois da gente finalizar aqui a reflexão sobre a fala dele. Né? Porque a questão é a seguinte, né? Os defensores da tradição como especificidade, de certa forma também estão sendo ali meio, aspas, formalistas, né? Como se houvesse uma forma pura daquela tradição e que tivesse que ser, enfim, repetida ad eterno, né? E não é o caso. Mas querem mais um exemplo? Porque ele falou do futebol, né? O Henry Bugalho também comentou a questão do futebol. Tradicionalmente no futebol, as equipes sempre tiveram duas camisas, né? A camisa oficial, que no caso do meu Flamengo lá é o vermelho e preto, e a camisa reserva, que no caso do meu Flamengo é a camisa branca, né? E quase que sempre o time usa a camisa oficial, só com raríssimas exceções é que ele vai e utiliza a reserva. Isso era assim antigamente. Hoje em dia acabou isso. Hoje em dia você vai ver o jogo do Barcelona, por exemplo, ele tem a camisa oficial, mas tem um dia ele joga com a camisa rosa, outro joga com a camisa azul, outro joga com a camisa verde, com a camisa preta. Não tem mais isso. E essa quebra de tradição gera produção, gera mercado, gera emprego, né? Então, percebem como isso não tem muita validade defender isso de maneira estrita, né? Agora, há ainda mais uma coisa, tá? Para finalizar aqui a reflexão sobre a fala dele. O que ele não se deu conta, é porque ele lançou, na verdade, um olhar marxista estrito para a questão, é que a Astrid não estava ali defendendo cadeia produtiva. Ela estava ali, o incômodo dela era com uma modificação de cunho musical, né? Ela queria escutar a música de São João e estava escutando Axé, que é uma outra música. Ela não comentou ali cadeia produtiva, não falou entendeu? De perda de emprego, nada do tipo, né? Ela fala, inclusive, ela faz uma distinção entre o gosto dela e o Brasil, que é uma perspectiva ingênua, né? De um ponto de vista mais amplo, né? Porque se você quer analisar a coisa realmente, né, de maneira mais ampla, você vai olhar e vai dizer, isso aí faz parte do jogo. Agora, apesar de fazer parte do jogo, eu tenho todo um apreço pessoal por isso e gostaria muito que se mantivesse. Bacana, né? Esse é o papel da pessoa que está pensando, né? Mas ela não fez nenhuma menção à cadeia produtiva. Então, quer dizer, eu não sei de onde ele tirou isso, né? E aí, enfim, para essa questão que ela traz, serve essa questão da camisa do futebol. Quer dizer, quem garante que a entrada do axé no São João não pode gerar também cadeia produtiva? Ainda que a gente tenha que frisar, como eu já falei no vídeo anterior, que a questão não se resume a isso. Está longe de se resumir a isso. Porque é toda uma cadeia simbólica que está em jogo ali que extrapola gigantescamente as conexões estritas do dinheiro, da produção, do mercado. Esse é um certo problema do olhar marxista estrito sensu, né? Ele não enxerga certas matizes simbólicas mais amplas que estão em jogo ali, né? Enfim, e aí, para finalizar, isso não impede de haver debate sobre eventuais prós e contras dessas mudanças. Tudo bem, concordo com isso, né? Agora, vamos olhar para a coisa, então, de maneira ampla, para entender que as tradições mudam ou se mantêm, mas tudo isso é parte do jogo. E mesmo quando isso gera perda de cadeia produtiva, muitas vezes isso gera um ganho simbólico em outro nível que acaba sendo talvez mais importante, né, para manter uma certa cultura ali, né, funcionando no nível mesmo do símbolo, né? É muito difícil medir isso. E para além de tudo isso, para finalizar aqui a nossa reflexão, para a gente passar para a questão do conhecimento, nós estamos num mundo, né, cujas mudanças são cada vez mais frenéticas, cada vez mais rápidas, né? Então, se você quer lançar uma perspectiva filosófica sobre esse mundo que está acontecendo, mesmo para criticar, você tem que entender que a coisa não se resume a cadeia produtiva. A coisa é maior do que isso. A internet está fulminando um monte de coisa aí, está impregnando tudo com mestiçagens simbólicas violentas, né?
e não dá para fechar os olhos para isso, né? Essa é a questão, tá, pessoal? E aí, ele fala ainda da questão, né? Porque aí a crítica dele à Gabriela Prioli é nitidamente a crítica de alguém que está dizendo, ó, o que ela está fazendo é um generalismo subjetivo relativista, né? Ela está indeterminando o espaço-tempo, e aí a partir disso ela tem uma perspectiva de que, ó, né, a sua visão e tal, isso serve para qualquer coisa, né? E ele defende o caráter específico e econômico, né, dos fatos culturais, né? Existe de fato então um limite anestesiado do relativismo, né, que é a homologia ingênua, a gente já falou disso aqui, porque às vezes impede a perspectiva dela, se for extremista, né, se tudo que você olha você fica dizendo, ó, tanto faz, é a sua visão, mas tem outra, beleza, mas e aí? A gente não sai disso, né? E aí você fica, às vezes você perde certos contextos específicos que são importantes. E não são só importantes para a cadeia produtiva, às vezes são importantes no nível político mais amplo. A gente falou aqui da questão dos Estados Unidos lá, né, e tal, que eles taxam certas empresas estrangeiras para proteger a economia local, né, e aí a gente fica aqui dizendo que isso é subjetivo. Eles lá não pensam assim não, entendeu? Eles dizem, ó, o meu primeiro e depois o teu, entendeu? Depois tu brinca do teu subjetivo aí, primeiro é o nosso aqui, meu irmão, entendeu? Então, e aí essa perspectiva dele procede, tem uma validade grande para poder entender isso aí, né? Enfim, pessoal, e aí finalizamos aqui essa reflexão, né, sobre o que eles trazem, né, e os links dos vídeos estão aqui. Agora, como ele usa a expressão simuladores de conhecimento, acho bacana a gente tentar pensar um pouco sobre isso, né? Porque existem essas palavras, né, o conhecimento, saber, né? E aí algumas outras um pouco mais profundas, como reflexão, crítica, né? E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, tá? Eu separei alguns livros aqui só para deixar um roteirinho rápido, para que isso aqui dá um curso inteiro, né? Mas é só para pensar um pouquinho no valor que essas palavras têm. Porque a gente dizer que alguém é simulador do conhecimento, a gente tem que entender o que é conhecimento, né? Então, vamos lá, vamos para o dicionário? Vamos pegar o dicionarinho aqui para poder ajudar a gente, ó. No dicionário, a palavra conhecimento está aqui, ó, vamos lá. A palavra conhecimento diz ação ou resultado de conhecer, informação que se adquire sobre algo ou alguém por meio de estudo ou experiência, né? Então, geralmente o conhecimento é uma informação que você tem sobre outro algo, né? Um dado que você tem sobre uma outra coisa, né? Isso é profundo, isso é filosófico, isso é amplo? Não necessariamente, né? Você pode saber que a capital da Inglaterra é Londres. Você tem um conhecimento daquilo ali. Isso é profundo, é amplo, é complexo, é filosófico? Não, não necessariamente. Isso é uma informação simples que você tem ali, né? Se você quer aprofundar isso, você quer ampliar os horizontes em relação a isso, você aí vai ter que ir para outros degraus da relação com, enfim, com as coisas, né? E aí essa palavra saber, ela parece que ela tem um pouco mais de amplitude do que a palavra conhecimento, né? Vamos ver aqui, ó, por exemplo, tá? Saber, né? Saber significa ter compreensão, conhecimento, certeza, né? Esse é um ponto. Aí tem conexão com a primeira, com conhecimento. Mas vamos para a segunda? Ser erudito ou especialista em, ou buscar incessantemente conhecer. Aqui você já vê que existe uma diferença, tem uma certa lógica de extensão, né? Parece que a palavra saber carrega ali um sentido de uma extensão do conhecimento. É você estudar mais detidamente alguma coisa, estender um raciocínio, pesquisar de maneira mais profunda, né? E aí continua, né? Vai dizendo, ó, ter habilidade, preparação, capacidade para algo, guardar na memória e tal, enfim, outras coisas aqui, né? E aí, para finalizar, existe a palavra sábio, que também, de certa forma, é interessante, né? Porque a palavra sábio, ela tem um valor que parece ser um pouco maior do que a palavra conhecedor, né? E o sábio é aquele que sabe muito, que conhece profundamente um assunto, um perito, né?
e aí tem aquele outro sentido que significa, né, o sensato, prudente e tal, que é uma coisa um pouco diferente ali, mas ligado a essa questão do conhecimento é o que sabe muito, é o que né, é o que tem uma profundidade de conhecimento. Então, esse registro do conhecimento estrito, né, a palavra conhecimento parece que ela não quer dizer em nenhuma instância um saber profundo sobre alguma coisa. Então, querer desmerecer alguém, tá achando a pessoa de simulador de conhecimento, me parece já um problema de base, né? Porque você está trabalhando com uma palavra que não significa o contrário disso, ou seja, né, de uma certa perspectiva simples sobre alguma coisa. Conhecer algo não significa tanto assim, né? Então não adianta dizer, só, esse cara aí é simulador do conhecimento. Eu não, eu sou produtor de conhecimento. Conhecimento parece que é uma coisa muito básica, né? Não diz tanto. Então, existe um outro degrau, que é o degrau da sabedoria, o degrau, né, da sapiência. E daí vem o nosso nome, né? O nome da nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Né? Nós somos o homem que sabe que sabe. Né? E existe uma grande perspectiva nisso aí, porque o homem que sabe não é só o homem que sabe. Né? Talvez seja interessante ponderar que esse Homo sapiens arcaico seria o homem que conhece, né? E o Homo sapiens sapiens seria o homem que sabe que conhece, né? E aí ele já está num momento de amplitude disso aí, né? Um degrau superior ali de trabalho da mente, da consciência e tudo mais, né? E aí a gente passa para os degraus seguintes, que são, na verdade, aqueles que distinguem de fato o trabalho filosófico, porque é disso que se trata na fala dele ali, né? Tentar uma perspectiva filosófica. E essa perspectiva filosófica não está no conhecimento estrito das coisas, né? Está nesse caráter de sabedoria como conhecimento profundo e que ganha certas palavras específicas na história da filosofia. Por exemplo, reflexão, né? Vamos ver o que significa reflexão? Tá aqui, ó, tá? Na página, aqui no dicionário, né? Vamos lá, reflexão. A ação ou resultado de pensar de modo profundo e sereno, né? E o reflexivo é aquele que demonstra reflexão e que reflete, pondera, questiona, né? Esse questionar já é mais do que apenas conhecer. Conhecer é uma coisa, questionar já é um degrau além, né? Deixo aqui para vocês já a referência desse livro do Benjamin, tá? Sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, porque ele faz uma reflexão sobre o conceito de reflexão aqui dentro, tá? Então vale muito a pena aí para ajudar nesse debate aí a entender essas diferenças, tá? E aí a gente passa aqui também para... Tem uma outra palavra também, né? Uma outra instância filosófica que diz bastante sobre esse degrau além, né? Que é a palavra crítica. Pensamento crítico, a gente diz muito isso, né? É importante desenvolver o pensamento crítico, porque o pensamento crítico, né, te impede de ficar, te permite, né, não ficar repetindo as coisas sem entender de maneira mais profunda, né? Então, quando a gente vai no dicionário, de novo aqui, né, vamos na palavra crítica, tá? A palavra crítica significa análise para avaliação qualitativa de algo, né? E arte ou atividade de apreciar e avaliar uma obra artística e científica e tal. Quando ele fala da análise qualitativa, ele está distinguindo nitidamente uma análise substantiva de uma análise qualitativa, né? Ou seja, uma coisa é você dizer o substantivo, dar aquele nome comum, né, da coisa. Outra é você já partir para uma adjetivação, para uma qualidade, para uma análise do entorno simbólico que rodeia aquilo ali, enfim, e tudo mais, né? De certa forma, todo mundo ali fez isso, né, em maior ou menor medida, certo? Então, ninguém ali ficou naquela descrição estrita, né? Todo mundo tentou, de uma maneira ou de outra, ali, partir para um pensamento crítico, para uma ponderação reflexiva e tudo mais. A questão é a gente analisar essas conexões aí e ver quem é que foi mais profundo, o que ficou faltando, né? E foi isso que eu tentei fazer no início do vídeo aqui, tá? E aí, pessoal, para finalizar, a gente tem uma outra, quer dizer, né? Aqui dando a dica do Kant, tá aqui o Crítica da Razão Pura.
E essas classificações que eu estou passando aqui são muito simples também, né? São muito aqui um esboço, porque o próprio Kant, né, fez 3 trabalhos, né, ponderando 3 estágios da crítica: a crítica da razão pura, que seria uma coisa, né, da razão, a crítica da razão prática do fazer, e a crítica do juízo, que é a questão justamente da estética, né, do gosto e tudo mais. Então é uma questão muito ampla, e o livro é gigantesco, né? Então, quer dizer, essas questões são muito mais amplas do que, né, dá para fazer num videozinho do YouTube, né? Mas enfim, aí a gente passa para uma nova questão aqui. Quer dizer, tem mais uma dica aqui, que é a crítica literária, né, do Jérôme Roger. E aqui também dá para ver essa questão do entorno simbólico, né? Porque você vê aqui as várias correntes de crítica literária. Uma olha para o entorno social, outra olha para o entorno das qualidades estritas do texto, outra olha para o entorno da biografia do autor, enfim, né? É uma coisa infinita, realmente é um trabalho de extensão, né? E esse trabalho é importante. O Rainer Maria Rilke, está aqui as cartas para um jovem poeta, né? Ele diz aqui na página 65, ele fala isso, né? O fato de uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazê-la. Então, esse é um resumo do que é o pensamento filosófico, do que é o pensamento, né, de você tentar ampliar o conhecimento estrito das coisas, né? E aí, pessoal, para finalizar, existem mais 2 questões bacanas de ponderar aqui, que é a questão da complexidade, tá? Que é um dos pilares, um dos parâmetros mais importantes da discussão atual, e a questão do gênio, tá? Para finalizar aqui, eu trouxe isso aqui para vocês. Quer dizer, a questão do gênio está aqui, né? Tem esse livro do Pedro Duarte, Estilo do Tempo, que ele faz uma reflexão sobre isso aqui num dos capítulos, tá? E aí ele fala aqui, né? Olha só que interessante que ele diz, ó, por exemplo, ele fala aqui, referindo-se ao momento em que, na página 70, tá? Referindo-se ao momento em que os 2 escritores ainda jovens, Goethe e Schiller, né, na Alemanha, participaram do pré-romantismo alemão, Hegel os destacava como figuras de proa da nascente estética do gênio. Essa expressão denotava o rompimento com a obediência às ordens classicistas para a arte, como a tradicional divisão da poesia em gêneros fixos. Quer dizer, o gênio era aquele que rompia com as tradições, né? Então, olha como é que é interessante isso, né? Muitas vezes, você ficar defendendo a tradição demais ali, tudo bem, é uma posição política que você está adotando, mas às vezes isso não tem quase nada de filosófico, né? Em certo sentido mais amplo no que diz respeito ao que significa conhecimento, sabedoria, etc, né? Então está aqui o livro do Pedro Duarte, que fala sobre o romantismo, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Tem a questão também, né, da complexidade, tá? Que está aqui no livro do Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo, certo? A complexidade é um dos grandes parâmetros aí dessa discussão do que é o conhecimento, do que é a sabedoria, do que é a reflexão, do que é o pensamento crítico, né? Quer dizer, fazer a mente trabalhar com conexões mais extensas, percebendo contextos cada vez mais amplos, né? E ao mesmo tempo fazendo, quando necessário, certos cortes para que isso não fique, né, uma homologia vazia, como é isso que está, né, de certa forma, na crítica que o Jones Manuel faz à fala da Gabriela Prioli, e que, em certa perspectiva, realmente comparece nesse tipo de perspectiva, ainda que ela tenha razão em certo ponto também, né? Enfim, e aí você tem isso, né? Quer dizer, o excesso de extensão acaba gerando uma homologia. Aí você faz um corte para poder pensar em diferenças, entender certas diferenças que estão em jogo ali, né? E quando você fica demais nessa coisa simplista, que é o excesso de corte, né? É o simplismo, tá? Você aí começa a estender de novo para poder ampliar esse raciocínio. Então eu acho que essa é a perspectiva, né? Para a gente poder entender o que é conhecimento, né? E, enfim, e ampliar isso aí. Tá, pessoal? Então é isso, tá? Finalizo aqui com essa dica do Edgar Morin, Introdução ao Pensamento Complexo. Tem outras coisas aqui para falar, mas aí deixa para um próximo vídeo, tá? Então, fica aí a nossa reflexão sobre essa pendenga entre a Gabriela Prioli, o Jones Manuel e a Astrid ali, tá? E eu deixo o link para vocês aqui, para vocês, enfim, né, se vocês quiserem fazer aí uma reflexão, né, vendo todos os vídeos aqui,
fica bacana para entender melhor esse contexto, beleza? Então é isso, a gente volta no vídeo de amanhã do canal aí, tamo junto, fui.